Olá, meus caros, tudo bem? Cá estamos nós para mais uma aula de processo penal e hoje vamos falar a respeito da ação civil, também conhecida como ação civil ex delito. A ação civil ex delito, ela tem previsão lá nos artigos 63 a 78, tá? Os quais eu trago aqui para vocês. E também tem previsão lá no artigo 91 do Código Penal, né? O que vocês têm que ter em mente é que a todo delito que causa um efeito prejudicial, um efetivo prejuízo a alguém, acaba correspondendo isso, em tese, à obrigatoriedade de uma indenização na esfera civil. Tá? Então, a ação civil ela serve para isso, para que a vítima ou seus sucessores possam vir a buscar um eventual ressarcimento, eventual indenização, reparação por algum fato que gerou em razão daquele crime. Bom, as pretensões que a gente tem quando acaba ocorrendo um crime são duas. Nós temos uma pretensão de natureza penal, que é interesse público, tá? Então, respeitando as normas públicas, tá? E nós temos uma de natureza civil, que diz respeito ao interesse particular, a pessoa que foi atingida pela conduta. Cuidado, tá? Chama a atenção de vocês, por quê? Porque isso ocorre nos crimes em que existe um sujeito passivo determinado, tá? Pois há crime em que o sujeito passivo é a coletividade. Nesse caso, se for a coletividade, cabe ao particular provar que foi atingido pela conduta. Do contrário, não tem como pedir o ressarcimento. Tá? Inclusive, o sistema vigente no Brasil, entre a ação penal e a ação civil, é a independência relativa. Por quê? Porque pode haver responsabilidade civil sem que haja responsabilidade penal, ou vice-versa. Às vezes o sujeito pode responder penalmente e não responde civilmente. Olha só o exemplo que eu trago para vocês. Vamos supor que um sujeito, um agente, cometeu um crime, mas na sentença penal ele foi absolvido por ausência suficiente de provas. Não tinha provas que ele tenha praticado aquele crime. Entretanto, no civil, ele pode ser condenado a uma indenização. Tá? Portanto, veja que isso não é absoluto. Há decisões do juízo penal que são definitivas perante o juízo civil, fazem coisas julgadas. Mas tem situações em que isso não gera uma sentença penal passível de ser utilizada lá no civil. Tá? O mais lógico é que, havendo uma ação civil e uma ação penal, o juiz suspenda a ação civil para primeiro julgar a ação penal, conforme estabelece o parágrafo único lá do artigo 64, que inclusive ele diz poderá suspender, cuidado com o verbo, ele não diz deve, poderá suspender. Então, em regra, os juízes acabam suspendendo. Mas é uma faculdade do juiz também, se ele quiser, ele não suspende, tá? Ok? Tranquilo? Bom, inclusive, pessoal, a ação civil ela pode ser ajuizada concomitantemente à ação penal, certo? E também, se for o caso, mesmo não havendo ação penal, eu posso me valer da ação civil para buscar uma indenização. Tá? Então, uma não depende da outra. Ok? Um outro ponto que eu quero destacar para vocês é com relação ao GCRIM, Juizado Especial Criminal. Por quê? Porque a Lei 9.099, que trata do GCRIM, ela restaurou, ou seja, ela trouxe de volta para o processo penal o Instituto da Composição Civil, nos casos previstos lá pelo Juizado Especial Criminal. Tá? Trouxe lá, por exemplo, a possibilidade de pagamento, indenização, e inclusive até nos casos de suspensão condicional do processo, o juiz pode, como uma das ofertas, determinar que o sujeito faça o ressarcimento da vítima. Isso está lá previsto no artigo 72, tá?
possibilidade da composição civil. Ok? Afora essa hipótese, né, o restante, a parte interessante, né, a parte interessada, ela, se quiser, ela deve entrar, né, com uma ação civil decorrente do delito, né, a famosa ação civil ex delito, que vocês vão ouvir falar bastante aí, tá? Que tem previsão no artigo 63 e 64 do Código de Processo Penal. Tá? Tá lá, a ação civil ex delito. Está lá previsto no artigo 63, né, e 64 do nosso Código de Processo Penal. Vejam que a responsabilidade penal ela decorre da violação, né, da norma. Pois para ser considerado crime, a conduta tem que ser típica, ao passo que a responsabilidade civil advém do prejuízo no campo penal, né, da conduta que só é incriminada se houver o elemento psicológico normativo, que é o dolo ou a culpa. Tá? Por quê? Porque cada conduta típica, né, ela tem que ter um dolo, tem que ter uma culpa. Tá? E a culpa e o dolo, ela é indiferente penalmente. Tá? É responsabilidade penal subjetiva. Agora, o conceito de culpa na esfera penal, que é mais estreito do que na esfera civil, torna-se um fato que pode se constituir, às vezes, um ilícito penal, mas, às vezes, não será um ilícito civil. Tá? Ou, às vezes, a conduta gera tanto um ilícito penal, como gera também um ilícito civil. Então, esse tipo de ação, a ação penal ex delito, ela não é muito comum, não é muito utilizada aí no dia a dia. Tá? Mas, se você se deparar com uma conduta criminosa, que essa conduta criminosa gerar um prejuízo à vítima ou a seus sucessores, seus herdeiros, poderão eles, né, exercer a ação civil ex delito. Tá? Ok? Então, quais são os objetivos da ação civil ex delito? Nós temos 4 objetivos, né, que visam a ação civil ex delito. Nós temos um primeiro objetivo, né, que, aliás, apesar de ser sinônimos, né, a restituição, ressarcimento, reparação, né, muita gente acha que parecem sinônimos, mas essas expressões, tecnicamente, elas têm significados diversos. Inclusive, eu quero chamar a atenção para vocês aí, que eu sei que tem muita gente lá na esfera civil que utiliza a nomenclatura de forma errônea, e vocês vão aprender agora qual é o correto. Por quê? Porque o primeiro objetivo, a restituição. A restituição é a forma mais singela de composição do dano. Está previsto lá no artigo 119 do CPP. Por exemplo, se você teve um relógio furtado, a polícia vai lá e investiga, encontra esse relógio e lhe devolve. Né? Ao lhe devolver, a polícia está lhe restituindo, faz lá um auto de restituição e lhe devolve. Tá? Agora, olha só, ressarcimento, que é um outro objetivo. O ressarcimento é o pagamento do dano patrimonial sofrido. Inclusive, se for o caso, até a possibilidade de lucro cessante. Tá? Por exemplo, o cidadão teve o seu carro furtado. Né? E para ir embora, ele acabou utilizando um táxi. Então, ele vai pedir o ressarcimento, né, pelo aquele prejuízo que ele sofreu com o furto do carro. E, além disso, né, por exemplo, lá do táxi, tá? E, além disso, se ele teve mais prejuízo ainda, porque, em razão do furto do carro, ele deixou de trabalhar, deixou de utilizar o carro para algum fato, ele pode pedir o lucro cessante em razão dessa situação. Tá? Nós temos também um terceiro objetivo, que é a reparação. A reparação, né, acaba sendo utilizada, essa expressão, para o dano moral. Tá? O dano que não é patrimonial, apenas dano moral. Então, por exemplo, num crime de calúnia, num crime de injúria, né, a vítima ela pode pedir uma reparação por dano moral. E a gente vê muita gente falando em indenização, né, por dano moral. Quando se fala dano moral, se fala em reparação. Reparar aquilo que foi infringido. Tá? E por último, nós temos também a indenização. Que a indenização é a responsabilidade do Estado contra o particular. Por exemplo, na prisão ilegal, o
sujeito foi preso, né, ilegalmente, então cabe ao Estado o direito de regresso, né? Aliás, cabe ao Estado indenizar a vítima porque ela foi presa indevidamente, tá? Ok? Beleza? Gente, para nós finalizarmos, súmula 37 do STJ. Súmula bastante importante, tá? Por quê? Porque, de acordo com a súmula 37 do STJ, permite-se que no mesmo processo se faça o pedido cumulativo de dano moral com dano material. Ou seja, no mesmo processo nós podemos pedir tudo, tá? Restituição, ressarcimento, reparação, indenização. Ok? Tranquilo? E só mais uma observação final, pessoal. Cuidado com o artigo 68 do CPP. Por quê? Porque o artigo 68 do CPP, que está lá no início, que eu trouxe para vocês, ele confere legitimidade ao Ministério Público para ingressar com ação civil decorrente do delito se o interessado for pobre, né, e assim requerer. Então, se o sujeito não tem condições, né, de ajuizar uma ação civil ex delito, ele pode fazer pedido e o próprio Ministério Público pode ingressar com essa ação civil ex delito. Ok, pessoal? Forte abraço e até a nossa próxima aula.